Bom, nós todos vêm aqui agora fazer mais um vídeo sobre Pedro. Será que realmente Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica? Ele foi realmente instituído por Deus quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre essa afirmação dele? Será que ele realmente era casado ou não era? Porque para ser Papa não tem que ser casado. Então vamos analisar texto por texto e vamos ver se realmente Pedro foi o primeiro Papa, como a Igreja Católica mesmo diz. Fique comigo porque você está no canal Escavando as Escrituras. Bom, então, vamos lá então. O texto é: os católicos romanos usam essa passagem como base de sua crença na supremacia de Pedro, que ele é a rocha na qual a igreja é constituída. Mateus capítulo 6, verso 18. Quando Jesus pergunta aos discípulos: que diz aos homens que eu sou? Uns respondem: tu és o Elias, outro tu é um profeta, outro diz que tu é um anjo. Enfim, cada um diz alguma coisa. Mas quando ele pergunta a Pedro, ele diz assim: e tu, que diz aos homens que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E Deus então institui de que sobre a palavra dele as portas do inferno não se prevaleceriam. Mas Paulo diz que a igreja é constituída em Cristo, não em Pedro. Será que Pedro é a rocha nessa passagem? Então, nós temos um problema ali da dicção grega. Quando diz de tutus petros, tu és rocha. A palavra Pedro ali, ela é rocha, não é o nome do profeta, do discípulo. Sim, não é o nome dele. O nome dele em aramaico é Kefas. Petros é a forma grega para dizer rocha. Então, quando Jesus diz a ele, legos-se, tutus legos, eu vos lhe digo, tu és a rocha, ele está dizendo da passagem, da afirmação de que Pedro diz a ele de que ele é o Messias, o prometido. Então há diferentes modos de se entender essa passagem, mas nenhum deles dá um suporte à posição católica romana quanto a ser a igreja construída sobre Pedro, que veio a ser o primeiro Papa. Infalível em todos os seus pronunciamentos oficiais em questão de fé e de doutrina. Isso é evidente por muitas razões. Em primeiro lugar, Pedro era casado. Isso em Mateus capítulo 8, verso de número 14, ele diz exatamente assim: Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. Ora, se diz ali que o primeiro Papa ele não era casado, na figura de Pedro, então nós temos um erro muito grande, porque Pedro era casado e a Bíblia diz aqui de que Jesus estava na casa dele e ela estava acamada em febre, e Jesus tocando sobre ela, ela acabou sendo curada. E os papas não se casam. Se o primeiro Papa pode ser casado, questiona-se então o funcionamento posterior, proibindo o casamento de todo sacerdote, inclusive de papas. Ou seja, todos eles fazem um voto que eles não podem casar, porque eles acreditam de que Jesus é a noiva, então eles são o noivo. Então há esse casamento deles entre a palavra e a distinção deles largarem tudo e ficar realmente servindo a Deus em sabedoria. Em quarto lugar, o respeito do único sentido de que Pedro desempenhou um papel de fundamento da igreja, isso ele compartilhou com todos os demais apóstolos que também tiveram esse papel. Pedro não foi o único. Nesse sentido, Paulo declarou que a igreja é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e sobre os profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Isso está em Efésios capítulo 2, verso de número 20. De fato, a igreja primitiva preservou com firmeza na doutrina dos apóstolos, não da doutrina de Pedro somente,
como em Atos capítulo 2, verso 42, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto recebam poder. E Pedro, sendo um dos mais velhos, como Jesus falou lá, que diz aos homens que eu sou, quando ele diz: tu és o Cristo, filho de Deus Altíssimo, e então Deus declara que ele não falou simplesmente pela carne, mas pelo Espírito, mas pede a ele que ele tome conta dos irmãos dele, por ele ser o mais velho. Até mesmo as chaves dos céus que foram dadas a Pedro, foram dados também a todos os discípulos. Se pode ver lá em Mateus capítulo 18, do verso 1 ao 18, e Mateus capítulo 16, verso de número 19. Em quinto lugar, não há indicação alguma de que Pedro tenha sido o chefe da igreja primitiva quando o primeiro concílio se reuniu em Jerusalém. Pedro apenas teve a função de introduzir o assunto. Você pode ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso de número 6 ao verso de número 11. Tá? E Jesus ainda diz assim ainda também, no caso Paulo, usando essas palavras: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus de Nazaré. Então ninguém pode pôr outro fundamento, outro. Ele não está dizendo que é o mesmo. Por que outro? Porque um já está fundamentado, que é na palavra de Deus. Entendeu? E parece ter sido Pedro que ele desempenhou um papel muito importante, assumindo a reunião, dando o seu parecer e fazendo um pronunciamento final. Isso está em Atos capítulo 15, do verso 13 ao verso de número 21. Você pode pegar isso lá. Entendeu? Então, o que acontece? A Igreja Católica, ela mudou muito na Idade Média. Quando eu digo que ela mudou muito, ela mudou os textos da Bíblia. É isso que eu estou querendo dizer. Porque as pessoas não tinham acesso às escrituras sagradas. Porque eles consideravam que o texto era tão sagrado que nem eles mesmos conseguiam entender. E como é que passaria isso para a dispersação das pessoas? Não teria como. Entendeu? Então eles entendem, a Igreja Católica entende hoje, de que a Igreja Católica, ela se detém num poder, sendo ela a revelação de Deus aqui na Terra, que no caso o fundamento que foi em Pedro. E em nenhum evento Pedro é referido como sendo coluna da igreja, do contrário. Paulo fala das colunas no plural, como Tiago, Cefas e Jadão. Isso está em Gálatas capítulo 2, verso de número 9, quando Paulo menciona exatamente a questão dos apóstolos, quando ele diz assim: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo está questionando aqui a questão do discípulo, que na verdade eles eram a coluna da mensagem e da palavra de Jesus, porque eles foram os primeiros a trazerem essa mensagem. Entendeu? E em sexto lugar, muitos intérpretes evangélicos acreditam que a referência que Jesus diz, esta pedra, tutus Petros, sobre a qual sua igreja seria construída, era para firme como uma rocha, testemunho de Pedro, de que Jerusalém era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendeu? Então, na verdade, quando Pedro assume essa direção de dizer que ele é o Filho de Deus, Jesus está dizendo sobre esta rocha. É o que certamente uma possível interpretação que seria apenas uma pedra de fundamento apostólico da igreja, por ser Pedro o mais velho de todos. E nem ainda ele seria a única pedra, porque o fundamento apostólico seria em cima exatamente dos outros discípulos. E a pedra angular, que era a primeira parte da fundação, seria o próprio Jesus Cristo. Então, na verdade, Pedro ali nunca foi e nunca será o apóstolo, como a Igreja Católica mesmo diz, que seria o primeiro Papa da Igreja. Muito pelo contrário. Pedro, por ser o mais velho, ele seria então chamado como o primeiro a ser o fundamento da Igreja de Cristo, não o primeiro Papa. Tá bom? Então espero que você tenha gostado
desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aqui no chat. Se você precisar de material de teologia, hebraico, grego, aramaico, você fala comigo, que eu tenho bastante material aqui e posso compartilhar com vocês sem custo adicional nenhum, entendeu? Nosso canal está crescendo graças a você. Eu tenho respondido a vários dos questionamentos, dos comentários que tem feito aqui no chat aqui. Se você fez um comentário aqui, por favor, dê uma olhada lá que eu te respondi, tá bom? E espero que você tenha gostado desse vídeo, desse áudio aí, e que nós possamos então nos encontrar mais algumas outras vezes aí, tá bom? E é isso, nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.